Olá, pessoal. Bem, vamos para a última parte aqui da nossa aula, que vai tratar sobre distâncias aí relacionadas aí ao plano, tá? Bem, a gente vai ter três distâncias aí. Ou é a distância de um ponto ao plano, ou de uma reta ao plano, ou entre dois planos, tá ok? E no fim a gente vai ver que vai bambear para um lado só, tá? O primeiro deles, e que daí vai ser o mais complicadinho da gente, é como que a gente faz a distância de um ponto para um plano, tá? Então aqui a ideia é exatamente isso daqui, tá? A gente tem aqui um ponto, a gente tem um plano, né, primeiro. Deixa eu deixar esse plano aqui. Eu tenho um ponto P aqui em cima, ok? Lembrando que aqui eu tenho A e eu tenho o meu vetor normal, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar aqui o meu vetor AP, ok? Tá aqui o nosso vetorzinho AP. A gente sabe que a gente tem um vetor normal lá no plano, tá? Esse vetor normal aqui no plano, esse é o meu vetor N, tá? Ele não necessariamente vai até o ponto P. Eu posso ter um vetor normal N assim, ok? Mas ele está nessa direção aqui, certo? Bem, o que dá para a gente pensar? Dá para a gente pensar aqui o seguinte: eu posso pegar esse meu vetor aqui, está em verde, e vou projetar na direção do meu vetor N, tá? Com isso, quando eu fizer essa projeção, eu vou ter exatamente esse vetor azul aqui. Eu vou ter exatamente esse vetor azul. Quando eu fizer essa minha projeção, eu vou ter exatamente esse vetor azul. E esse vetor azul aqui é o vetor que sai do meu plano e vai até o meu ponto P. Então, essa minha projeção aqui, se eu pegar o comprimento dela, essa é a minha distância, tá? Eu percebo que eu vou só usar elementos que a gente já conhece. Então, se eu fizer a projeção do verde ali no vetor N, eu tenho esse meu vetor em azul, tá? E aí basta calcular o comprimento, tá? Então, primeiro, vamos lembrar aqui da nossa projeção. A nossa projeção do vetor AP no vetor normal, ela vai ser. Então, pessoal, vamos relembrar, é o escalar AP com N dividido pelo comprimento de N ao quadrado, tá? Lembrando que tudo isso daqui dá um número, e esse número vai multiplicar a direção do vetor N, ok? Que é o vetor N ali. Bem, o que vai acontecer? Eu vou querer o comprimento disso, tá? Então, quando eu quiser o comprimento dessa projeção, o que vai acontecer é que é o comprimento disso. O comprimento disso aqui vai ser basicamente o seguinte: vai ser o comprimento, o módulo dessa parte, que é um número, tá? De n ao quadrado, vezes a norma, que é o comprimento desse vetor n, tá? Aqui, no fim das contas, a gente vai conseguir cancelar esses dois aqui. Deixa eu colocar em vermelho. Eu vou conseguir cancelar esse cara aqui. E aí eu vou poder escrever esse cara, então, conforme eu escrevi aqui, né? Ele é AP vezes N, AP escalar N, dividido pelo comprimento de N. E isso daqui, pessoal, é o próprio versor, né? Então, se eu souber o versor na direção normal aí do plano, também sem problemas. No fim, essa multiplicação aqui de cima foi aquela condição que a gente fez para calcular a equação geral do plano. E a parte de baixo é o comprimento, né, que é a raiz do n, que aqui eu posso considerar como ABC, tá? Então, por isso que esse cara aqui vai dar exatamente igual ao modo numérico, né? A vezes, é como se eu pegasse o plano e jogasse exatamente
o ponto P dentro desse plano. Tudo isso dividido pelo comprimento do vetor normal, que é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Ah, tá. E aí, se a gente pensar na distância da reta para um plano, eu tenho mais ou menos o seguinte. Bem, se o plano cortar isso daqui, se a reta, na verdade, cortar o plano, eles são concorrentes, e daí não tem distância, né? Como eles se tocam, a distância é zero. Agora, se eles forem paralelos, basta pegar qualquer ponto da minha reta e fazer a distância para esse plano. Simples assim, usando esse cálculo da distância que a gente fez aqui. E se eu tiver dois planos que são paralelos, basta pegar o ponto de um e calcular a distância com relação ao outro. Tá? Então, não tem muito segredo aqui. Tá? É muito tranquilo calcular essa distância. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, o exemplo teve um exercício que a gente fez que a gente teve dois planos paralelos, né? Tá vendo? Ah, não, esse aqui são das retas. Ah, pode ser esse. Tá vendo que a gente tem duas retas, um plano, π, e a reta é paralela? Então, a gente consegue calcular o quê? Distância entre eles, tá? Então, vamos calcular essa distância. Eu vou pegar um ponto o quê? Da reta. Se você pegar um ponto do plano, pode ser que você pegue um ponto que está meio que na diagonal dessa reta aqui. Lembrando que a gente tem que pegar a menor distância. Então, eu não posso pegar a distância aqui do meu dedo até esse cara. Eu tenho que pegar essa distância aqui que é menor. Né? Ok? Então, por isso, eu acabo pegando aqui um ponto da minha reta, tá? Deixa eu jogar isso aqui. Beleza. E como já sei que são paralelos, então, sabendo que π e r são paralelos, tá? Vou calcular essa distância. Então, vamos lá. Para eu calcular essa distância, eu tenho que calcular primeiro um ponto da minha reta R, tá? Um ponto da minha reta R é o ponto A, que quando x for zero, o meu y vale 2, o meu z vale menos 1, tá? Bem, distância do plano π até a minha reta R. Isso daqui vai ser jogar nessa fórmula, né? Bem, aqui o plano eu já tenho. Então, eu tenho em módulo 2 vezes o meu x do ponto é zero. Né? Então, eu tenho zero menos 3 vezes 2 mais menos 1 menos 6, tá? Tudo isso eu vou analisar em módulo. Tudo isso dividido pela raiz de quem é o nosso vetor normal. 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, que sai do meu vetor n, né? Então, eu tenho que a distância aí de π até r vai ser igual a zero. Aqui eu tenho menos 6, menos 1, menos 6, então eu tenho menos 13, né? Em módulo, vai dar 13. Sobre, aqui vai dar raiz de 14, né? Então, quando você pega a calculadora e faz 13 dividido por raiz de 14, você tem a distância de 3,47 unidades de comprimento, já que a gente está falando de distâncias aí. Beleza, pessoal? Vamos fazer esse exercício no GeoGebra? Só para a gente realmente verificar isso. Então, se eu pegar aqui, GeoGebritius, eu vou meio que aproveitar esse problema aqui, tá? 2x menos 3y mais z menos 6 igual a zero. É exatamente esse plano, tá? Eu vou pegar a reta
A reta, conforme a gente tinha visto, era y igual a x mais 2, x menos 1, o ponto de referência era 0, 2, menos 1. Né? Então, eu tenho aqui 0, 2, menos 1, mais t vezes e minha reta vai ficar 1, 1, 1, né? Lembra que a gente tinha feito lá o vetor u, tinha ficado 1, 1, 1. Então, reescrevendo aqui. Beleza? E essa é a equação da minha reta, ó. Percebam que sim, eles realmente são paralelos, tá vendo? Bem, então o que que eu fiz? Calculei o meu ponto A, 0, 2, menos 1, tá? E aí eu calculei a distância do A até o plano π. Então eu tenho distância de um ponto para um objeto, do ponto A até plano π. Deu 3,47. Deixa eu jogar aqui. Pronto. Então, eu tenho exatamente que essa distância aqui entre eles é de 3,47 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então, aqui agora, a gente acabou de encerrar a parte de planos, tá? Que é bem tranquilo aí, não agrega, não é que não agrega, não dificulta muitas coisas não, tá? E isso é muito legal. A gente tem, então, que com vetores a gente consegue pegar as estruturas básicas de qualquer desenho, de qualquer elemento aí que seja no espaço, que são retas, né, e planos, ok? A gente consegue medir distâncias entre pontos com planos e retas, a gente consegue ver posição relativas entre eles, a gente consegue já fazer bastante coisa aí, tá? Então, com isso, qualquer modelagem geométrica você consegue fazer utilizando vetores de uma forma muito tranquila, tá? Bem, é isso, tá? Na semana que vem a gente começa com a parte mais dura aí da álgebra linear, que é a parte de espaços vetoriais. Até a próxima.